Alô, bom dia, irmãos. Vamos então orar para a gente começar então nossa aula de hoje. E nós vamos estar falando hoje de batismo infantil, tá bem? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concede. Eu quero agradecer, Pai, por cada irmão aqui presente. Dá, Senhor Jesus, a mim e a cada um de nós que está aqui presente, Pai, a intrepidez, o entendimento de, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua mensagem, que a gente possa efetivamente aprender mais do Senhor e, principalmente, viver plenamente os ensinamentos que o Senhor nos capacita. Pai querido, Pai bondoso, sê conosco, usa-me, ó Pai, aqui neste momento, assim como eu quero pedir que o Senhor esteja abrindo os nossos corações para ter entendimento da Tua palavra. Assim eu oro, certo da Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Qual aqui para frente? Rapaz, agora temos um projetor que parece dia, né? Que bom, glória a Deus por isso. Meus irmãos, como nós estamos hoje aqui para falar de batismo infantil, e o pastor Weber, na última aula que aqui esteve conosco, dando, né, ele ministrou sobre batismo, sobre os selos, né? E muito do que eu vou falar aqui pode parecer repetitivo, mas é para reafirmar aquilo que nós já tivemos a oportunidade de estudar na última aula que o pastor ministrou aqui para cada um de nós. Tá? Então, eu vou estar, neste momento, dando continuidade a esta aula que nós aqui tivemos, e espero que a gente esteja apresentando, dando continuidade, né, e que esta palavra seja a palavra do Senhor para os nossos corações. Amém? Bom, na prática, né, quando a prática de batizar os filhos dos cristãos, ela vem desde o início, desde o princípio, né, desde a época dos apóstolos. E o que a gente pode observar é que nos primórdios do cristianismo, já os pais da igreja, como Irineu, do século XVI, do século II, né, já falava de batismo infantil, e ele também foi batizado quando criança. Nós temos também, meus queridos, Orígenes, como está colocado aqui. Não tenho dificuldade, só um instantinho só, eu tenho dificuldade de ficar parado. Alô? Oi? Então, como a gente tem ali, Orígenes, o que foi, né? Já no ano 185, há alguns autores que o classificam ali no século II, século IV, mas a gente pode ter que ele já falava em suas homilias, lá em Lucas, nos seus sermões, né? E era um grande teólogo, tá? Tanto ele como Hipólito, na sua tradução apostólica, bem como Tertuliano, na sua obra de batismo, no ano 200, por volta de 206, todos eles já mencionavam batismo infantil, né? E tanto Orígenes como Hipólito e Tertuliano, mesmo tendo algumas divergências doutrinárias, já afirmavam essa tendência ou este procedimento de batizar crianças. Então, nós não estamos aqui falando de nada já dos nossos dias mais moderno, mas desde essa época se batizava criança. Quando então tivemos aí problemas com relação ao batismo infantil, quando então os anabatistas, através daquilo que já estudamos, começaram a questionar o batismo infantil.
E o nosso objetivo aqui hoje é mostrar para os irmãos que nós acreditamos sim no batismo infantil e tentar, e vamos mostrar na palavra do Senhor por que nós acreditamos no batismo infantil. Apesar de alguns irmãos nossos, né, de co-irmãs de algumas igrejas não acreditar no batismo infantil e possibilitando assim o batismo só na fase adulta. Esse texto, o pastor Weber já trouxe para a gente na aula que ele nos deu na semana passada. E ele diz sobre batismo: é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhes de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus, a fim de andar em novidades de vida. Isso está lá na nossa confissão de fé. Então, se nós, como presbiterianos, confessamos a Bíblia, né, e os catecismos maior e menor, bem como o catecismo de Westminster, como a nossa prática de fé, então nós acreditamos que assim é o batismo, bem como por que batizamos nossas crianças? E nós batizamos as nossas crianças, eu escolhi aqui um texto um pouco diferente do que tem lá em Gênesis, só para reforçar, que na antiga aliança, e a gente pode ver isso lá em Salmo 127, versículo 3, herança do Senhor são os nossos filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Ou seja, a palavra do Senhor está repleta de versículos, de textos, nos mostrando que os filhos são heranças do Senhor para cada um de nós. E o selo, né, é o selo da circuncisão. Ele mostra isso para a gente, que a circuncisão foi selada ali com Abraão, e aqueles que tiveram a oportunidade de estar na aula anterior, provavelmente já viram esse versículo que nós agora vamos abrir e ler. Vamos então abrir Gênesis 17, para a gente ver que a Bíblia toda e o tempo todo ela está nos mostrando que o Filho é parte do pacto. Vamos lá em Gênesis 17. Aqui está falando a partir do versículo 7, de 7 a 14. Mas vamos começar lá no início, a partir do versículo 1, né? Quando a palavra do Senhor assim nos diz: quando atingiu Abrão, aqui ele está falando de Abrão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre ti e de ti multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será a paz de numerosa nação. Abraão, aqui a gente já percebe que ele muda já o nome de Abrão para Abraão, porque Abrão quer dizer pai grande, alguém que era pai já de um povo, mas agora não, nesta aliança o Senhor promete a Abraão uma grande nação, uma grande multidão. Então ele passa a ser, né, o Abraão. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei grandes nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti,
e a tua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aí, a partir do versículo 9, agora sim, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós vos será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto o escravo, nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for de tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será a aliança perpétua. E agora vem o versículo 14. O incircunciso, que não for circuncidado na sua carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Glória a Deus. Meus amados, aqui a gente observa essa promessa do Senhor para Abraão. E a gente está aqui claramente, nitidamente, observando, tendo, que ele diz: eu estou selando, através desse texto já, lá em Gênesis, no início da tua palavra. E a gente reconhece que nós não temos só o Novo Testamento, como alguns irmãos às vezes se baseiam para dizer que só devemos batizar após o entendimento, a razão da criança. Mas aqui, a palavra do Senhor, nesta aliança feita com teu filho, ele fez esta aliança, e esta aliança, ela é feita para que nós tivéssemos. Também, ele disse lá no versículo 12, já fazendo também a promessa para Abraão, e naquele momento ele está simplesmente orientando Abraão para sair, e ele o obedece. Por quê? O homem tinha que pertencer à descendência de Abraão, como a gente viu aqui nesse texto, por nascimento, por adesão, ou por ter sido comprado. Ou seja, qualquer que fosse a situação, esse homem deveria ser circuncidado. Para quê? Para que ele fizesse parte da aliança. E os filhos estão aqui dentro? É claro que sim. Porque a gente vai ver que ele faz a circuncisão de Ismael, mas depois ele faz também de Isaac. Então, a palavra do Senhor é clara, que a gente faz parte desse povo. E por quê? Lá na frente eu coloquei aquela frase assim: ele veio para o povo, para o seu povo, e o seu povo rejeitou. Por quê? Porque lá na frente a gente vai entender que a gente é hoje o verdadeiro povo que compõe essa Israel de Abraão, daqueles que acreditam, que confiam no Senhor. Então, meus queridos, a gente, para entender o batismo infantil, nós precisamos entender esse pacto da aliança que o Senhor faz com teu filho Abraão. E este pacto, ele foi feito e a gente tem outros versículos aqui que a gente pode reafirmar isso. Eu tenho que fazer um curso aqui depois só para brincar com esse negócio aqui. Então, meus amados,
Se a gente vê a nova aliança, e a gente pode abrir lá em João 1, de 11 a 13, e aí eu quero pedir um dos irmãos para ler esse texto para a gente, mas quem for ler, por gentileza, levanta a mão que eu vou passar o microfone para que todos ouçam. Alguém que possa ler, e eu vou passar o microfone. Pastor, por favor. João 1, de 11 a 13. Alguém abre já em Gálatas 3, 17, 3, 7 a 9. Outra pessoa abre em Gálatas 3, 7 a 9, 13 e 14. Exatamente. João 1, 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Quem pode ler o outro, por favor? A senhora lê para a gente Gálatas 3, 7 a 9. Tá? Gálatas, não. Alguém abriu Gálatas? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Amém. Nós vimos aqui duas passagens, tem muitas outras, onde a gente pode observar e reafirmar que o pacto da aliança, Deus o fez com Abraão, e Abraão, né, viveu lá atrás. Ou seja, ele foi e recebeu esse pacto do Senhor pela fé de Abraão. Foi pela fé, porque a gente pode observar aqui, no texto, que a palavra do Senhor diz que Abraão, como eu disse aqui anteriormente, o pai grande, que depois ele torna o pai de grandes nações, e a gente pode observar também em outros textos, quando o Senhor diz que ele, o Senhor, está fazendo esse pacto, e dentro desse pacto estão todos os seus. E a gente já observou que faz parte desse pacto todos aqueles que eram circundados por sinal dessa aliança, desse pacto que o Senhor faz com Abraão. E aí dentro, né, está os seus filhos. E a gente observa também, dentro de outros pactos que o Senhor fez. Se a gente olhar lá no iniciozinho de Gênesis, o pacto que o Senhor faz com Adão, que é um pacto de obediência, que Adão quebra, porque ele desobedece. Lá na frente, um pouco adiante, o Senhor novamente faz um pacto com Noé, porque ele faz e diz a Noé que ele ia destruir aquela terra, e Noé acredita, confia no Senhor, e então começa a desenvolver aquela arca, ele obedece o Senhor, e ali a gente vê um pacto
onde o Senhor diz para Noé: eu não vou mais fazer destruição com água. E agora a gente está vendo esse pacto com Abraão, onde ele diz: olha, o teu povo, os seus descendentes, eles vão ter terra, né? Eles vão ser uma grande nação, eles vão ser reis. Ou seja, ele faz parte de uma aliança que vai crescendo, e essas alianças ele vai cada vez mais se fortalecendo. E essa aliança chega até os nossos dias, até o pacto da graça, né? Que hoje a gente acabou de ler nesse texto que a gente viu, agora que lemos, sobre, em Gálatas, tanto em Gálatas quanto em João, que os seus são aqueles que acreditam, que confiam plenamente no Senhor. E a gente vai observar que essa circuncisão aqui mencionada, né, que é tirar aquela carne do prepúcio, na verdade, mais adiante nós vamos entender que essa carne do prepúcio também pode ser simbolizada como a dureza do nosso coração. Que o Senhor bate em muitos e a gente não obedece, a gente não atende, porque a gente está sempre com o nosso velho homem mais forte e intenso dentro de nós, aqueles descendentes de Adão, né? Vamos abrir também, meus queridos, eu peço para a gente abrir lá em Romanos, Romanos 2, 28 e 29, só para a gente ver essa questão que eu acabei de mencionar, da dureza do nosso coração. Romanos 2. Todos abriram? Assim diz a palavra do Senhor. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão, o que somente na carne. Porém, judeu é aquele porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, no segundo, não segundo a letra, e cujo louvor não procede do homem, mas de Deus. Vou ler de novo, porque aqui eu falhei. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, não do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede do homem, mas de Deus. Então aqui, queridos, a gente tem essa afirmação, mais uma vez, que a circuncisão, na verdade, ele traz aqui um símbolo para a gente, que essa circuncisão, ela está aqui verdadeiramente naqueles que são quebrantados de coração, que têm fé verdadeira, que confiam que o Senhor é aquele que morreu ali na cruz de Gólgota para nos resgatar dessa condição de pecado, e que aqueles que assim confiam, esses fazem parte dessa herança, dessa aliança, e esses, não só eles, mas como toda a sua família, como aqueles que são seus descendentes. Por isso, nós insistimos, e que esta é a justificativa para a gente batizar os nossos filhos. E a gente pode ver ainda mais, Romanos 4, de 1 a 3. Eu vou pedir o pastor para ler para a gente Romanos 4, de 1 a 3. Romanos capítulo 4, versos de 1 a 3. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus,
e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Por favor, também, pastor. Romanos 4 aí mesmo, 10 até 12. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Amém. Então, amados, a gente pode ver nessa passagem, primeiro, que Abraão foi justificado, né, pelo Senhor e justificado pela fé, né? E porque ele estava, né, 400 anos, né, depois de Moisés. E esse selo da justiça que o Senhor está falando, que é a justiça da fé, tá? Porque Abraão mostra aqui uma mudança no coração, no comportamento, na forma que nós, cada um de nós, temos de relacionar com o Senhor. E esta justiça da fé que Abraão tem, ele vai ter do Senhor e todos aqueles que são da sua casa. E a gente já viu lá atrás que este é um processo, né, que o Senhor nos dá, porque nós somos da família da fé. E se nós somos da família da fé, nós somos a Israel de Deus. Nós somos o teu povo. E como o teu povo, e às vezes aqueles que não batizam os seus filhos, porque ainda não têm a idade do entendimento, considera como se tivesse dois momentos. Como se a Bíblia, se o povo de Deus fosse dividido no Antigo e no Novo Testamento. E a palavra do Senhor nos prova aqui que assim não é, mas que o povo é um único povo e que nós somos descendentes de Abraão pela fé de cada um de nós. E prosseguindo, a gente pode ver isso também lá em Hebreus 9, 19 a 20, tá? Quando eles se referem a essa situação que a gente está mencionando. Mas eu quero voltar aqui, que dentro desse selo da aliança, o batismo, aí eu quero pedir para que a gente abra Mateus 28, 18 a 20. Alguém abra em Marcos 10, 14. Marcos 16, 15 e 16. Vamos lá em Mateus. Então eu botei ali no slide algumas referências, mas vocês observam que eu estou lendo outras que também completam ou nos dá segurança plena de que nós somos descendentes de Abraão pela fé. E se assim o somos, nossos filhos também o são. Mateus 28, 18 até 20. Aqui diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, fica claro para a gente aqui que primeiro o Senhor nos ordena, aqui no Novo Testamento, que devemos, né, ou que os seus, aqueles escolhidos do Senhor, que o pastor já mencionou, quem são aqueles que têm autoridade para fazer batismo, né, deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, né, para que a gente tenha esse selo
E aqui o selo não mais é a circuncisão, mas passa a ser o batismo. E os nossos filhos, nós também os batizamos com esse compromisso, né, do versículo 20. Porque nós, os pais, quando aqui estamos, nós nos comprometemos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os, ou seja, então a gente assume esse compromisso. Então os nossos filhos já têm esses compromissos, que são os compromissos que nós vamos orientá-los nos caminhos do Senhor, para quando adulto, quando eles tiverem consciência, aí sim eles façam a profissão de fé. Mas a gente ainda tem 2 outros versículos para ler. Quem pode ler para a gente Marcos 10, 14? Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Amém. Alguém, Marcos 16. Bora lá com Marcos 16, hein? Marcos 16. Marcos 10. Não, já foi. Agora Marcos 16, versículos 15 e 16. Só um instantinho, tá? A tia Neise vai encontrar aqui e vai ler para nós. Encontrou? 15. 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Meus amados, então em Marcos 10, 14, a palavra do Senhor nos diz que deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Aqui tem uma grande dicotomia, porque a gente vai para o versículo seguinte, 16, 15 e 16, e a gente vê que aquele que crê e for batizado. Criança tem discernimento quando a gente faz o batismo dela? Os nossos, não. Então, aqueles que não acreditam no batismo infantil, pegam exatamente essa parte do versículo que diz que aquele que não crê, né, já está condenado. Mas olha só, a gente tem os nossos filhos, os pequeninos, que a gente viu lá no Pacto da Aliança, que eles são parte da família do Senhor, em função daquele pacto que toda a família fazia parte. Então aqui também nós batizamos os nossos filhos, porque assim nós entendemos que eles são parte da família, e esse versículo do Senhor diz: deixe-me ver a mim os pequeninos. Então, quando ele diz, lá no versículo 16, 15, que aquele que não for batizado, né, não crer e não for batizado, ele não terá a vida eterna. Ora, a gente sabe que as nossas crianças, enquanto bebês, ou até uma certa idade, eles não têm discernimento, não têm a razão. Por isso, nós, pais, assumimos o compromisso de mantê-los ensinando a palavra do Senhor, para quando, na fase adulta, ou quando tiver discernimento, eles possam então fazer a profissão de fé e confirmar esse batismo que foi feito lá atrás. Ora, mas não é razoável a gente pensar que nós poderemos deixar os nossos filhos sem batizar, ou simplesmente batizá-los só na fase adulta. Eu gosto de fazer um raciocínio que é o seguinte:
quando nós temos os nossos filhos, onde a primeira atitude nossa é ir para o cartório fazer o registro. Não é assim? Por quê? Porque ele faz parte da nossa família. Qualquer coisa que eu puder dar a ele, né, que ele passa a ter direito a partir desse registro, porque ele é parte da minha família. E assim é a família do Senhor. Assim é a família de Deus. Então, nossos filhos são batizados, suportados por esta aliança que é perpétua e é por todos os séculos. É a aliança do Senhor para com cada um de nós. E o Senhor diz, a partir desse batismo, você precisa se comprometer em ensinar o teu filho. Então, a responsabilidade nossa é de ensiná-los para que na fase adulta, então, ele venha fazer a profissão de fé, confirmar a fé que outrora fora dos seus pais, mas agora ele passa a confirmar. Meus amados, a gente continua ainda vendo que esta é a sustentação. Eu quero só pedir aos irmãos, de novo, só para abrir Romanos 2, nós já lemos esse versículo, né? 28 e 29. Eu vou pedir o pastor Weber para ler para a gente. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Queridos, precisamos de mais alguma coisa? Ou seja, a palavra de Deus reafirma em diversas outras passagens para a gente o que é verdadeiramente essa circuncisão. Que ela, na verdade, não é na carne, mas ela é no espírito. Aqueles que acreditam que o Senhor morreu, deu a sua vida por nós, nos resgatou daquela condição que nós estávamos quando nós nascemos. Nós somos descendentes de Adão. E nós vimos isso lá na primeira aula, quando a gente falou de depravação total. Nós somos totalmente perdidos. Aqui não. A gente é regenerado no seguinte sentido: nós fazemos parte da família da fé. Nós assumimos que agora nós somos um novo homem. Que as coisas que eram velhas são deixadas para trás. Né? E quando a gente pega esse texto de Marcos, que diz, vamos lá no Marcos 16. Vamos voltar lá, porque esses textos, eles são fundamentais, importantes, para a gente entender isso. Versículo 15, Marcos 16. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Olha, amados, se a gente viu que criança não tem discernimento para crer, a quem que Marcos está se referindo nesta passagem? Claro que ele está se referindo aos novos convertidos, tá? Que eram os gentios, aqueles que não conheciam o Senhor e que estavam se convertendo na fase adulta. Ele não está aqui se referindo a crianças, porque a palavra do Senhor, ela deixa claro para a gente, lá no Novo Testamento, e aí a gente não tem nenhuma passagem que fala de batismo de criança, mas também a gente não tem nenhuma passagem que fala de crente que foi batizado adulto. Então o Novo Testamento, ele não trata desse assunto. Por que ele não trata desse assunto? Porque esse assunto veio exaustivamente sendo tratado no Antigo Testamento.
E os judeus, eles não tinham dúvida quanto a isso, de que as crianças eram e são partes da família de Deus. Eles são parte, então, isso não foi tratado aqui para atender crianças, porque aqui, na verdade, eles estão falando de adultos. Esta é a passagem de Marcos quer trazer exatamente essa mensagem. Mas a gente tem aqui alguns outros exemplos, que aqui eu coloquei que eu estou fazendo inferência, exatamente por conta dessa observação que eu fiz. A Bíblia não trata disso, mas a Bíblia diz, em Atos 16, 14 e 15, que Lídia foi batizada com toda a sua casa. Mas nesta passagem, quem foi verdadeiramente tocada? Foi só Lídia. Olha, se Lídia foi quem foi alcançada, a gente diz lá no Antigo Testamento, e a gente viu aqui provas, que a aliança do Senhor é feita com toda a família, ela então batiza todos os seus. Não está dito que tem criança, mas será que tinha adulto? Alguém de nós aqui, conhecendo Paulo, todos os textos de Paulo, ele batizaria algum adulto sem que esse verdadeiramente tivesse convertido? É claro que não, é lógico que não. Então, por isso eu estou colocando que eu estou inferindo que na casa de Lídia tinha crianças, embora isso não seja dito na palavra de Deus. Em Atos 16, 33 até 34, Cornélio foi batizado e também todos os seus. Idem. Hã? Carcereiro. O carcereiro, né? Foi batizado e também todos os seus. Obrigado, pastor. Então, os seus aqui, meus queridos, eles não tinham dúvidas que crianças deveriam fazer parte da aliança do Senhor. 1 Coríntios 1,16. Paulo declara, né, que batiza Estéfanas e toda a sua casa. Então, essas passagens, eu quero pedir aí para alguém ler, principalmente esta passagem aí, 1 Coríntios 1,16, quem pode abrir? Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Quando ele fala casa de Estéfanas, ele está falando todos da casa de Estéfanas. Meus amados, então são por estas informações, por essas passagens, que nós não temos dúvida que a palavra do Senhor é clara, que os nossos filhos fazem parte e eles devem ser batizados sim, enquanto bebês. Batismo infantil, isso aqui o pastor Weber trouxe também na aula do último domingo. Não só os que professam a fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos do pai crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados. Então, ainda que um deles seja crente, o filho deve ser batizado. Amém? Essas referências eu vou passar, porque vou deixar com os irmãos aí. Catecismo maior. O batismo não deve ser administrado ao que estão fora da igreja visível, ou seja, aqueles que fazem parte da igreja visível. E assim, estranhos ao pacto da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Porém, as crianças, olha a observação, porém as crianças cujos pais ou um só deles professam fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isto, dentro do pacto e devem ser batizadas. Amém? Então, queridos, é isso que a gente tem para falar sobre batismo. Vamos falar rapidamente um pouco sobre profissão de fé, porque essas duas coisas caminham juntas.
declaração pública diante de Deus e da igreja. Então, o que é profissão de fé? É uma declaração pública diante de Deus e da igreja. Todos nós que um dia fizemos profissão de fé, né? E muitos de nós aqui nasceram na igreja, foram batizados pequenininhos. Quando chegamos ali na fase de 12, 13 anos, nós vamos para a sala de catecúmenos, nos preparar, entender melhor de doutrina, conhecer melhor como funciona a igreja, para então fazer a nossa profissão de fé, e aqui de púlpito a gente o faz. Afirma que crê em Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Mestre. Então, esse é o objetivo da nossa profissão de fé. Declaração pública esta afirma que crê em Jesus como Salvador e Senhor e assume o compromisso de viver o Evangelho, sempre com o auxílio do Espírito Santo. Porque o Senhor foi e deixou conosco o Espírito Santo de Deus para então nos auxiliar nessa difícil missão de seguir o Senhor, de obedecê-lo plenamente. Porque a nossa natureza é lá a natureza de Adão, de querer viver em pecado. Aqui outras passagens. Para seguir os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, aqui tem algumas referências delas, muitas delas nós já lemos, então vou deixar, a gente não vai voltar, não precisa perder tempo aqui, mas muito delas aqui já foram lidas, né? Para seguir os ensinamentos de Cristo, a gente faz essa profissão de fé, e é um compromisso público que nos dá responsabilidade para com Deus e para com os homens. Ou seja, a profissão de fé está diretamente associada ao batismo. Por que a profissão de fé é necessária? E aí sim eu trago esse versículo, porque eu acho ele bastante relevante e importante para a gente. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Assim diz a palavra do Senhor. Então, se eu o confesso diante dos homens, né? Confessarei então, e assim a gente precisa estar confessando o Senhor, e por isso nós fazemos a nossa profissão de fé. Por que a profissão de fé é necessária? Se com a tua boca, e isso está lá em Romanos 10, 9 e 10, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meus amados, então a profissão de fé, a gente vem reafirmar, confirmar que nós cremos. Quais são esses selos? A gente tem aqui selos e o sinal de entrada da igreja de Cristo. O batismo e a profissão de fé. Então, o batismo e a profissão de fé é o nosso selo de pertencer à igreja visível do Senhor Jesus, né? Mas ela também nos dá o privilégio de participar da comunhão com Cristo e com aqueles que creem nele, que é a Santa Ceia. Então, depois da nossa profissão de fé, então, depois que nossos pequenininhos passam a entender o que é verdadeiramente este momento, que quando eles confessam Senhor, diante do Deus e dos homens, eles então passam a ter o privilégio, assim como cada um de nós que aqui está, de fazer, então, parte da ceia do Senhor, né? E se a gente observar, a ceia aqui é a comemoração da Páscoa, que a gente acabou de fazer, né, na semana passada, aqui, unidos e reunidos. Que aplicação que eu trouxe para esta aula nossa? Por quê? Primeiro, Jesus não aprova a atitude daqueles que dizem que creem nele,
mas querem ficar ocultos. Meus irmãos, então, a partir do momento que a gente vem, que a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, nós não podemos ficar ocultos. E por incrível que pareça, há crentes que querem ficar ocultos. Mas esse não é o mandamento e o ensinamento do Senhor, porque a gente viu ali naqueles outros que eu mencionei há pouco. Se somos de Cristo, não podemos esconder este fato. Nós precisamos contar, nos alegrar e buscar contar a boa nova deste evangelho para que outros possam também ter este privilégio que nós temos. E é o começo de uma carreira espiritual. É o começo da gente verdadeiramente viver este encontro que nós professamos e aprender mais do Senhor e cada vez mais viver parecido com Ele, de forma que a gente possa verdadeiramente ser percebidos. E mais importante do que falar que é você ser percebido como tal. Porque às vezes a gente fala, mas tem comportamento que não é de quem crê no Senhor. As nossas atitudes, o nosso proceder, não é de quem confessa o Senhor. Porque a gente não vive aquilo que a gente aprendeu com Ele. Então a gente tem um começo dessa carreira espiritual e sempre orientado pelo Espírito Santo de Deus. Porque é assim que a gente vai conseguir ter essa plenitude de convívio com Ele. Profissão de fé ainda. A palavra do Senhor diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu trouxe esse texto, meus irmãos, lá em Efésios 2, 8 e 9. Por quê? Porque é pela fé, para reforçar o que realmente nos salva, né? Porque às vezes também a gente confunde muito de ser só obra. Mas uma vez que nós somos salvos, aí sim, nós temos compromisso com a obra do Senhor. E aqui, nós professamos a fé para obedecer a Cristo. Então, a obediência por si só não é que nos salva. Mas somos salvos e por isso nós devemos ser obedientes. Percebem essa diferença? Nós somos salvos e por isso a gente deve ser obediente. E essa obediência, ela tem desdobramentos. Que desdobramentos são esses? É a vivência plena com o Senhor, onde a gente possa efetivamente realizar obras. Meus queridos, eu gostaria de encerrar essa aula e abrir esses 5 minutos aí para perguntas. E deixar esse texto, que é os Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que chegue dia perfeito. Provérbios 4:18. Quero desejar um ótimo domingo a cada um dos irmãos aqui presentes. Desculpar por possíveis falhas e dar a liberdade aqui para o pastor, porque ficou pendência da última aula uma pergunta que foi feita e o pastor vai ter um tempo agora para poder respondê-la. E fiquem à vontade para direcionar perguntas sobre a aula de hoje. Tem pergunta sobre a de hoje? A de hoje é com ele. Diga aí, lá. A minha pergunta é sobre a diferença do batismo da Igreja Católica e os outros batismos que a Igreja Presbiteriana aceita. A Igreja Católica, minha querida, é o seguinte: quando batiza-se uma criança, é porque o irmão católico ele está entendendo que naquele ato ele está regenerando, ele está tirando todos os pecados da criança que nasceram de Adão. E a gente não acredita assim. A gente acredita sim que essa criança faz parte do pacto, mas que lá na frente ela vai ter que efetivamente confessar os seus pecados e fazer a sua profissão. Amém?
Porque lá a Igreja Católica ela entende que fazendo isso, se a criança morrer amanhã, ela está salva. Tá? Pergunta que ela fez. Né? Se, então, vamos supor que um católico foi batizado, vem para a igreja presbiteriana, ele vai ser batizado de novo? Ou se daqui vai para a igreja católica, vai ser batizado de novo? Daqui para lá eu não sei, de lá para cá sim. Porque a Igreja Católica tem muitos ensinamentos doutrinários que divergem dos nossos entendimentos. Tá? Então, ele vai ter, assim como eu fui, eu também não nasci na igreja evangélica. Eu fui batizado já com meus 40 e poucos anos. Tá? Mais alguma? Sim. Mas há situações, e a gente pode ver na passagem bíblica, que mesmo os apóstolos, né, quando você tem uma transição do Antigo para o Novo Testamento, eles também são batizados. O pastor Weber vai reforçar isso aqui através de uma passagem. Quando a Bíblia fala de um só batismo, de que ele está falando? Qual batismo? Não é do batismo sinal simbólico, é do batismo que nos une a Cristo. Então, esse só tem um batismo. Só existe um batismo que nos une a Cristo. É quando a gente recebe o Espírito Santo após confessar Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, por isso que só tem um batismo. Sem problema. A Igreja Presbiteriana reconhece batismos de pessoas que receberam por imersão, sem problema algum, desde que sejam igrejas reconhecidamente evangélicas. Então, nós temos algumas igrejas que se dizem evangélicas, mas que o batismo, ou a base, a fundamentação para o batismo, diverge do que nós cremos. Então, a pessoa precisa passar pelo doutrinamento para entender, e aí ela vai ser rebatizada, entre aspas. Não vai ser batizada, porque nós não entendemos que ela foi batizada, porque o que ela recebeu não coincide com o ensinamento bíblico. Ok? Mais alguma? Sim, meu irmão. Jesus Cristo não foi batizado. Jesus Cristo foi circuncidado ao 8º dia. Está lá em Lucas. Não. Isso. Aí o batismo dele foi um símbolo, e eu falei sobre isso na aula passada. O batismo de Jesus foi um símbolo onde ele testemunhava da necessidade da purificação que nós necessitaríamos, não ele. Então ele passa pelo batismo, João Batista que faz esse batismo, para simbolizar a nossa necessidade de se voltar para Deus, sendo purificado de todos os nossos pecados. Por isso que quando João Batista o questiona... Oi? Sim, circuncisão. Isto. Que simbolizava... A circuncisão simbolizava o quê? O que a circuncisão dizia? Essa criança faz parte do povo de Deus. Jesus, como homem, foi circuncidado. Ele cumpriu toda a lei, seus pais cumpriram toda a lei, e ele, então, ali é testificado. Ele faz parte da aliança como homem, só que ele também era Deus. Então, o batismo, agora, quando Jesus institui o batismo, ele está dizendo, você não precisa mais do símbolo físico e material, porque a partir de agora, o que sela que você faz parte da família de Deus é o que está no seu coração. Nós lemos o texto aqui que fala da circuncisão, que não é mais na carne, a circuncisão que é no coração. Ok? Diga, só me levar ali. A pergunta o que foi usado para definir como 12 anos a criança ter a decisão pelo batismo? Não é assim que acontece? Em que idade a criança pode... Porque algumas igrejas definem como 12 anos ela tem decisão pelo batismo, por ser batizada, em crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Isso é usado porque a criança nessa idade teria o discernimento? E como acontece? Tá, eu vou falar sobre como nós vemos aqui na Igreja Presbiteriana. Não tem uma idade fixa. Nós entendemos, tanto que aqui nós abrimos os juniores, que geralmente procuram. Então, a partir de 10 anos, nós entendemos que ela está pronta para entender
o que significa o batismo e então participar do curso. Mas sempre nós fazemos isso com os pais. O pai e a mãe são aqueles que melhor têm discernimento sobre a maturidade da criança, se ela realmente entende o que é aquele ato. Ela precisa entender claramente o que significa o que ela vai fazer. O que significa ser batizado, se ela foi batizada na infância ou não. Porque nós temos juniores que não foram batizados na infância. E que chegam com 10, 11, 12 anos e falam assim, eu quero fazer minha profissão de fé. Então ele vai passar pelo ensino, vai aprender o que é o batismo, o que é a profissão de fé, como nós vimos aqui, para que ela possa tomar uma decisão consciente. Porque Cristo salva. A nossa filha foi salva com 4 ou 5 anos, se eu não me lembro, se eu não me engano. Jônia. Raquel foi salva com 4, 5 anos, que ela confessou 5 anos. Né? Mas só foi, ela tinha sido batizada com 4 meses, entregou a vida a Cristo com 5 anos e fez a profissão de fé com 12. Acho que foi 11 ou 12 anos aqui na igreja. Então, não tem uma data específica, uma idade específica. É aquela que a gente entende, a gente vai acompanhando e conversando sempre com os pais, para que eles possam, olha, realmente, é consciente, a criança, ou junior, né, eles não podem chamar junior de criança, tá? É junior. Então, o junior diz, realmente, ele está consciente, ele sabe o que é aquilo, é um passo que ele dá com muita tranquilidade no coração, sabendo o que está fazendo. Ok? Mais alguma? Quem é que vai responder para a gente? Jesus batizava ou não batizava? Pois é. E aí, o que vocês pesquisaram? Jesus batizava ou não? João Batista disse que ele batizaria. Ele batizaria com o Espírito Santo. Jesus, eu venho, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo. E a pergunta da nossa irmã foi, Jesus batizava? E aí, eu quero saber se vocês pesquisaram, gente. Pedi para vocês pesquisarem e falar para a gente. A nossa irmã Marlene leu um texto de João 1,33, que é esse texto. O que Jesus batizaria com o Espírito Santo. E ela usou esse texto para dizer que ele não batizou com água. Apenas os seus discípulos batizavam com água. Você vê isso em João 3,22, diz que eles batizavam. E João 4, 1 e 2 diz que Jesus, na verdade, não batizava. Que quem batizava eram os seus discípulos. Aí, a resposta é, Jesus batizava? Não, Jesus não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. E por que Jesus não batizava? Se ele batizasse ali, mesmo com água, ele estaria contrariando o que João Batista testemunhou, de que Jesus, como aquele que veio para salvar, batizaria com o Espírito Santo. Então, Jesus não poderia efetivar nenhum batismo na terra, porque isso configuraria que ele estaria batizando com o Espírito Santo. E para batizar com o Espírito Santo, só quando o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo só veio depois que Jesus foi. Depois que Jesus morreu e foi assunto aos céus, que é Atos 2. Então, até em Atos 1,5, Jesus vai falar sobre isso, que os discípulos vão receber o Espírito Santo. Então, Cristo não batizou. Há outros argumentos, né? Alguns vão dizer que Jesus não batizava, porque se ele batizasse, eu poderia falar assim, eu fui batizado por Jesus, você foi por João Batista. Né? E usa isso até o argumento de Paulo, quando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai confrontar a igreja. Fala assim, olha, vocês ficam dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Vocês não deveriam pensar assim. E aí ele coloca assim, dou graças a Deus, porque eu não batizei quase ninguém. Aí ele faz uma lista pequena de algumas pessoas, nós vimos aqui, da casa de Estéfanas, que ele batizou. Ele falou assim, eu batizei esses aqui. Se teve mais, eu não me lembro. Porque Cristo não me chamou para batizar. Ele me chamou para pregar o Evangelho. Então, isso faz a gente pensar que as pessoas se identificavam como sendo de Pedro, de Paulo, de Apolo, por causa de ter sido batizados por eles. Então, Paulo coloca assim para a gente, mas esse não é um argumento que nós podemos usar, assim, relacionar diretamente com Cristo, mas só o fato de que ele realmente veio para batizar com o Espírito Santo. E o que é o batismo de Espírito Santo de Jesus? É a salvação, queridos. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador,
ele recebe o Espírito Santo que passa a habitar nele. Diga, querida. Eu gostaria de pedir que o senhor explicasse, não hoje, numa outra aula, num outro momento, que agora não vai dar tempo, sobre o batismo do Espírito Santo. Explicar para a igreja o que é batismo com o Espírito Santo e por que ele é necessário. O revestimento que o batismo do Espírito Santo nos dá para o serviço do Senhor. Porque o batismo com as águas, o batismo que a gente tem, o Espírito Santo dentro de nós, é para nós, para a nossa edificação, para o nosso viver. Mas o batismo do Espírito Santo sobre a igreja, ela dá poder para fazer o quê? Aquilo que Jesus fazia. E eu sugiro que, numa aula, o senhor dê essa explicação para a igreja. Tá. Eu vou dar essa explicação para a irmã, para toda a igreja, porque há um entendimento teológico de que há entendimentos teológicos diferentes sobre o batismo no Espírito Santo. Então, já que a irmã tem essa dúvida, né, que eu traga para toda a igreja, o que nós cremos? Eu vou preparar uma aula só sobre isso, mas o que nós cremos? Batismo com o Espírito Santo é receber o Espírito Santo quando você é salvo e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há enchimento do Espírito Santo, que Paulo vai falar sobre isso, mas não tem nada a ver com batismo. Todo aquele que crê já foi batizado com o Espírito Santo, já recebeu o Espírito Santo como seu Senhor e Salvador, já tem o Espírito Santo habitando em você, aquele que crê. Agora, há alguns irmãos nossos que creem que tem uma segunda bênção, um segundo batismo do Espírito Santo, que às vezes se manifesta através de dons específicos, como um deles, o falar em línguas. Mas como não é o nosso tema hoje, eu vou preparar essa aula e aí você pode vir com as suas perguntas e nós vamos debruçar na palavra. A palavra de Deus é que é quem nos orienta, nos ensina aquilo que nós precisamos para viver na presença do Senhor. Então, acatando a sugestão da nossa irmã, vamos trazer sobre isso, vamos ver dentro do nosso programa aqui, do nosso planejamento, para a gente encaixar essa aula. Mais alguma pergunta, queridos? Se não, Carlos, devolvo. Meus irmãos, então vou orar e para que a gente possa dispensar e estar aqui logo mais no culto de 19 horas. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo, por este momento. Eu quero agradecer, Senhor Jesus, por cada irmão aqui presente, agradecer por suas famílias, e em especial por seus filhos, Pai. E que nós sejamos pais, que mantemos, ó Senhor, a promessa do Senhor em conduzir os nossos pequeninos na fé que nós acreditamos, tendo-nos, ó Pai, os ensinamentos do Senhor, para quando na idade da razão eles possam professar a fé que um dia nós o levamos a ser batizados. Pai querido, Pai bondoso, leve-nos de volta para nossos lares, debaixo da guarda do Senhor, e traga-nos, ó Pai, logo mais, para continuarmos dando glórias a Ti, pois só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.